Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui em mais uma aula da classe Abraão Digital, uma iniciativa da Igreja da Lapa, Setor 3, Ministério do Belém, e eu estou muito feliz por mais essa oportunidade. Esse trimestre estamos estudando as lições que têm por título Deus que governa o mundo e cuida da família. E a cada lição nós vemos que verdadeiramente o nosso Deus governa sobre todas as coisas e cuida da família. Na lição de hoje nós vamos Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor, e nós veremos no decorrer da lição a existência de um amor verdadeiro, legítimo, entre Ruth e Noemi. E que essa lição também venha despertar o seu amor pelos seus alunos, que você possa amá-los e ser uma bênção na vida deles. O nosso texto áudio diz: Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Fala, amar uns aos outros sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. E, na verdade, nós só conseguimos amar uns aos outros se nós estivermos no amor de Deus. Mas o amor de Deus tem sido derramado em nós, né, irmãos? Glórias a Deus por isso. Nessa lição, eu queria falar um pouco sobre os personagens do livro. E aí tem Elimeleque, que o significado do nome Elimeleque é Deus é meu rei. Ele era o esposo de Noemi. Tem Malom, que o significado do nome é doença. Ele é o filho de Noemi, que se casou com Ruth. Quilion, cujo nome é definhamento, filho de Noemi, que se casou com Orfa. Pelo nome dos filhos de Noemi, fica a ideia de que eles não tinham uma boa saúde, né? Pelos nomes, doença, definhamento, e talvez tenha até sido esse o motivo da morte dos dois lá na terra de Moabe. Tem também Orfa, que é nora de Noemi, e o significado é pescoço. Mas esse significado de pescoço é no significado de sustentação, né? Que o pescoço que sustenta aí nossa cabeça, de firmeza, né? Ruth, cujo significado é amizade, e ela é nora de Noemi. E aí eu queria fazer uma observação sobre o nome de Elimeleque, que o significado é Deus é meu rei. E aí fica uma pergunta, né, irmão? Será que Elimeleque verdadeiramente tinha Deus como seu rei? Por que eu falo isso? Porque Elimeleque vai para a terra de Moabe, assim que vem a crise na terra de Belém. E Moabe, irmão, o povo moabita era um povo inimigo de Israel. Era um povo pagão, idólatra, é um povo sensual, né? Tanto que as mulheres moabitas que foram usadas para sensualizar os homens de Israel, e morreram 24 mil homens, né? Lá de Israel, logo após Balaão ter sido contratado também pelos moabitas para amaldiçoar Israel. E por conta dessa postura de Moabe, Deus determina que os amonitas não entrariam na congregação do Senhor. Lá em Deuteronômio 23:3, que diz: nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíeis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Será que era o propósito de Deus que Elimeleque fosse habitar no meio deste povo? Né? Veja que Elimeleque era a família pela qual viria Davi, né? Que viria a descendência de Davi e também de Jesus. E o inimigo, talvez com essa atitude de Elimeleque, tenta dizimar a família de Elimeleque, tanto que morre Elimeleque, Malom, Quilion, mas o Senhor governa, né, irmãos? E nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, né? Ele governa sobre todas as coisas. E ele usa de uma moabita para restabelecer a família
de Noemi, de Noemi, e trazer, sim, a linhagem de Davi e de Jesus. E todos nós, irmãos, não estamos isentos de lutas, de dificuldades. Mesmo os servos do Senhor vão ter momentos de luta, de dificuldade, momentos em que, se nós não nos apegarmos a Deus, nós realmente esmorecemos. Nós vemos que a Noemi e Ruth ficam numa situação extremamente delicada e órfã também, quando morre Elimeleque, Malom e Quilion, porque naquela época as viúvas não tinham como se sustentar. Mas a diferença daquele que serve ao Senhor do que não serve é a postura que nós temos em meio às dificuldades. E Noemi, irmãos, eu quero destacar aqui a postura de Noemi diante dessa dificuldade. Nós vemos que talvez Noemi não tivesse nem concordado, irmãos, com o casamento dos seus filhos com essas moabitas, né? Porque talvez ela preferisse que seus filhos tivessem casado com moças de Israel. Mas nem por isso, irmãos, Noemi deixa de amar as suas noras, né? Noemi ama as suas noras, Noemi acolheu essas moças, Noemi não desprezou, não discriminou, ainda que essas moças tivessem costumes diferentes, né? Noemi amou as suas noras. E ela tanto amou, irmãos, que ela ensina as noras sobre o Deus de Israel. Que talvez isso tenha sido o grande diferencial. Porque além de amar, porque Noemi as amou, elas ensinou sobre o Deus de Israel. Com seu testemunho, com seu dia a dia, com a sua postura de serva de Deus, pela sua fé. E ela ensina as noras. Tanto que quando ela decide voltar para Belém, as suas noras as acompanham, né? Porque elas aprenderam que havia um Deus em Israel. Noemi, irmãos, tirou força da fraqueza, porque Ruth, aqui no capítulo 1:7, diz: pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Eu achei tão interessante, irmãs, que Noemi, no momento que vem a dificuldade, ela não se prostra. Pelo contrário, irmãos, ela se levanta, ela tem determinação, ela age, ela não se prostra. Por quê, irmãos? Porque o justo vive pela fé. Noemi demonstra aqui, irmãos, a mesma fé de Abraão, porque a Bíblia fala que Abraão creu contra a desesperança. Ruth aqui, Noemi aqui, estava na mesma situação. Que esperança tinha Noemi de voltar para Belém, se ela não tinha esposa, ela não tinha filhos, ela não tinha riqueza, ela não tinha posse, mas ela creu, irmãos. E ela se levanta, ela se posiciona, porque ela sabia que havia um Deus em Israel que governa sobre todas as coisas. E que você, nessa manhã também, possa ter essa disposição de se pôr de pé, de sair do lugar onde você está. Se você está num lugar de incredulidade, se você deixou de crer, nessa manhã creia que há um Deus que governa sobre todas as coisas. Se posicione, haja pela fé, assim como Noemi agiu pela fé. Noemi também, irmãos, não usou de manipulação com as suas noras, porque elas poderiam, irmãos, ela poderia usar de manipulação emocional. Olha a minha idade, olha como eu sou já de idade, eu não tenho ninguém que me ajude, vocês vão me deixar sozinha? Ela poderia ter usado, né, irmãos, de tanta manipulação, usado a sua idade, né, usado a sua fragilidade, né, de voltar sozinha, mas não, irmãos, ela não fez chantagem, ela assume a sua condição sem, né, fazer qualquer chantagem. E isso, irmãos, é uma grande lição para nós, porque da mesma maneira nós não podemos fazer isso, chantagem emocional, irmãos, com o nosso esposo, com os nossos filhos, e nem permitir que os nossos filhos façam isso conosco. Porque, irmãos, até as crianças usam de manipulação para com os pais. E se o pai, irmão, não tiver uma postura de firmeza, de liderança, de autoridade, ele se deixa manipular. Provérbios 20:11 diz que até a criança
se dará a conhecer pelas suas ações se a sua obra é pura e reta. Até as crianças, irmãos, têm que ter equilíbrio, têm que saber, né? E muitas das vezes esse equilíbrio, quem vai dar é o pai, com uma correção, com uma postura firme, não se deixando manipular, né? E Noemi foi assim. E isso, irmãos, significa que ela tinha uma firmeza espiritual também. Porque uma pessoa que é saudável espiritualmente e emocionalmente, ela cria relacionamentos saudáveis. E um relacionamento saudável é um relacionamento sem manipulação. E aí, irmãs, nós também vamos ver a postura de Ruth, né, em frente a essa situação. E a primeira coisa que eu quero destacar em Ruth é a convicção de Ruth em relação a Deus, né? Ruth tinha uma convicção, irmãos, de que ela, a partir do momento que ela se decidiu pelo Deus de Israel, ela passou a pertencer a este povo, né? Por quê, irmãos? Porque quando o amor de Deus é derramado em nossos corações, nós não temos confusão, como está aqui em Romanos 5,5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 1 João 4,19 também fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Porque Deus nos amou, irmãos, é que nós temos essa convicção de que pertencemos a Deus, porque ele nos ama. E aí, pelo amor de Deus derramado em nossos corações, nós temos condição, irmãos, de amar e de nos sentir pertencentes à família de Deus. O amor de Deus, irmãos, é que gera amor em nós, né? E se nós observarmos, esse foi o único mandamento que foi repetido no Novo Testamento, como está lá em Mateus 22, o 36 e 37, que fala, né? Que Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, este é um único mandamento que foi repetido no Novo Testamento. Mas nós só vamos conseguir, irmãos, quando tivermos esse amor derramado em nossos corações, né? Porque também 1 Coríntios 13, desculpe, mas eu não coloquei o capítulo, é o capítulo 12, versículo 13. Aqui, ó, 1 Coríntios, aqui, capítulo 12, versículo 13, que diz: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um espírito. Então, quando nós cremos em Deus, irmãos, nós passamos a pertencer, a formar um corpo. Foi isso que Ruth sentiu, que ela passava a pertencer ao povo de Israel. E ela tem aí a convicção e a firmeza para deixar o seu povo e dizer para Noemi, né, o teu povo agora é o meu povo. Porque o amor de Deus estava derramado no coração de Ruth. E esse amor trouxe essa convicção para Ruth. E Ruth, irmãos, também amou a sua sogra. Porque quando o amor de Deus é derramado em nossos corações, nós temos condição de amar ao nosso próximo, né? E Ruth, né, amou a sua sogra. Ruth, capítulo 4, versículo 14, diz: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Deus, o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice. Pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Então a Bíblia declara que Ruth amou a sua sogra. Mas ela não só amou, irmãos, como ela colocou o amor em prática. Porque quando ela chega em Belém, ela não se esquiva de trabalhar para sustentar a si e a Noemi. E Ruth, irmãos, trabalha com
com afinco, ela encarou a realidade, né? Ela trabalhou duro, tanto que chamou a atenção do chefe dos trabalhadores. E ele diz, ó, aqui em Ruth 2,6, e respondeu um moço que estava posto sobre os segadores e disse, essa é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela, deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então veja, irmãos, que o amor de Ruth, ele é colocado em prática, não é um amor só de palavras, mas um amor de atitude, porque ela trabalha, encara a realidade, trabalha para o seu sustento, para o sustento de Ruth, de Noemi também, porque ela colocou o amor em prática. E aí, irmãos, Ruth se submete às orientações de sua sogra. Talvez, né, eu sou mulher, né, tive sogra. Será que eu, no lugar de Ruth, obedeceria às orientações da minha sogra? Mas, irmãos, ainda que seja difícil, quando o amor de Deus é derramado em nós, irmãos, nós temos condições de fazer todas as coisas. Por amor, primeiramente, a Deus, né? E Ruth, ela se submete por amor. Como está aqui em Ruth, do capítulo 3 ao 5, que diz, e disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cuja moças estivestes de nossa parentela? Eis que essa noite padejará a seiva na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás, descobrir-lhes-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deve fazer. E ela disse, tudo quanto me disseres, farei. Glórias a Deus, né, irmãos? Ruth, ela obedeceu e se submeteu à orientação de sua sogra. E por fim, irmãos, Ruth demonstra o amor de Deus na sua família. Porque, irmãos, o primeiro lugar em que nós devemos demonstrar o nosso amor é na nossa família. Há muitos que demonstram o seu amor para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para aqueles que estão fora da sua família. Alguns na igreja têm uma aparência, têm uma postura, mas em casa são completamente diferentes. Não amam seus filhos, não amam a sua esposa. Mas olha aqui o que diz 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, irmãos, o primeiro lugar em que nós temos que demonstrar, né, o nosso amor é na nossa família. Porque senão, irmãos, como que nós demonstramos o amor de Deus se nós não amarmos a nossa família? Aquele que está mais próximo de nós. Então, irmãos, aqui fica a lição que Ruth nos deu. Ela demonstrou o amor de Deus primeiramente na sua família. E eu quero aqui, irmãos, falar que talvez, né, na sua família não exista uma realidade totalmente diferente do que eu estou falando aqui. Talvez você tenha vivido o texto de Miqueias 7,6, que fala, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Mas ainda que você viva isso, eu quero te dar o exemplo de Jesus, que também teve problemas com a sua família. Vamos ver aqui, ó, como diz o texto de Marcos 3:21. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Olha que coisa, irmãos, a família de Jesus, né, os seus aqui, o texto fala que os seus saíram para prender Jesus. Então, irmãos, até Jesus teve dificuldade na sua família. João 7,55 diz que nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha a dificuldade, irmãos. Jesus, aqui está falando do nosso mestre, de Jesus.
né? Os irmãos não creram nele. Mas nem por isso, irmãos, Jesus abriu mão de sua família. Porque, irmãos, eu e você também não podemos abrir mão da nossa família, né? Jesus, antes, quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra. E um dos propósitos que Jesus teve nesse período foi de ir atrás da sua família. E aqui o texto de 1 Coríntios 15, 7 fala que depois dele ter ressuscitado, ele foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. Aqui esse Tiago é o irmão de Jesus. Veja a preocupação de Jesus com a sua família. E o que é mais interessante, irmãos, é saber que esse cuidado de Jesus teve efeito, irmãos. Jesus foi vitorioso em tudo. Foi vitorioso e também em relação à sua família. Porque quando vem lá os dias de Pentecoste, Atos 1 e 14, registra que todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres. E Maria, sua mãe, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Oh, irmãos, o Deus que governa, irmãos, ele restaura as famílias, assim como foi aqui na família, né, de Noemi e de Ruth, né, na família de Jesus, né? Jesus, irmãos, resgatou a sua família. Noemi e Ruth também restauraram a sua família pelo amor, pelo poder de Deus, o Deus que governa o mundo, o Deus que faz nova todas as coisas, o Deus que tem uma nova história para a família. A família de Noemi, no início do livro, ela está acabada. Mas olha aqui a restauração que houve na família de Ruth, de Noemi e da linhagem, irmãos. Deus honrou tanto a Ruth, que mesmo ela sendo uma moabita, irmãos, ela pertence à linhagem de Jesus, o que demonstra a graça, o amor de Deus para com todos, né? A salvação, a graça do Senhor, ela alcança a todos os que quiserem, né, irmãos? A todos que se decidirem. E Ruth, mesmo sendo uma moabita, ela faz parte da linhagem de Jesus. Por quê, irmãos? Porque Ruth demonstrou verdadeiro amor. O amor que está lá em 1 Coríntios 13, 4, que diz: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que esse amor verdadeiro que existiu entre Ruth e Noemi seja derramado também em nossos corações e que nós possamos amar ao Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, porque através do amor de Deus nós conseguiremos amar o nosso próximo e a nossa família há de ser restaurada a cada dia pelo amor que vai ser demonstrado, né, por mim e por você. Que Deus te abençoe. Boa aula.